hoje é o aluno de pós-graduação Joanderson Bata. Hoje iniciamos uma nova rodada de seminários do Grupo de Biofísica da Universidade Federal do Maranhão. Quem vai conversar com a gente é o Joanderson Bata dos Santos, aluno de pós-graduação do Departamento de Física, e vai falar sobre as propriedades nanomecânicas e ultraestruturais de eritrócitos e células-tronco de cordão umbilical. Joanderson, a palavra está com você. Muito obrigado, professora. Quanto a todos, sejam muito bem-vindos. E a ideia de hoje é conversar um pouco sobre esses dois sistemas que podem ser encontrados dentro do cordão umbilical, trazendo aspectos gerais acerca da fisiologia, anatomia, mas principalmente do ponto de vista nanomecânico, né, a partir da AFM. A apresentação vai se estruturar da seguinte forma, né, a gente vai trazer em questão a aplicabilidade da AFM em sistemas biológicos. A gente vai falar um pouco sobre o cordão umbilical, nos seus aspectos anatômicos, fisiológicos, e depois para os sistemas que a gente vai trabalhar aqui hoje, né, que são células-tronco, hematopoéticas e mesenquimais, eritrócitos, né, trazendo ênfase para a hemoglobina, os processos de transporte de oxigênio, e assim traçar possíveis objetivos, as justificativas para esses trabalhos e perspectivas para que a gente consiga desenvolver a nossa pesquisa. Pois bem, inicialmente, cabe ressaltar o papel da AFM, que é a microscopia de força atômica, como uma ferramenta importante no estudo de propriedades nanomecânicas e ultraestruturais em sistemas biológicos, né? Isso se dá devido ao fato da aplicação dessa técnica em sistemas biológicos sobre situação em condições fisiológicas, né, no ar, líquido, sem necessariamente um tratamento químico, como a gente vai ver posteriormente. O desenrolar dessa possibilidade de aplicação de aplicações químicas em eritrócitos e como isso altera suas propriedades. Bom, diversos estudos em vários sistemas já foram desenvolvidos, né? Aqui eu citei alguns, como cromossomos, a membrana celular, carboidratos, bem como em sistemas não biológicos, como, no caso, a análise forense de resíduos de explosivos. Então, a FM ela é bem versátil no que diz respeito à verificação dessas propriedades. Então, nesse sentido, a gente visa extrair informações acerca das modificações que podem surgir em sistemas biológicos, seja a partir da evolução de doenças e de maneira que a gente consiga definir, né, diagnósticos, prognósticos de alguma doença ou até mesmo estudar sistemas que até então não foram explorados com a atenção devida. Nesse caso, diante dessa possibilidade de investigar propriedades nanomecânicas e ultraestruturais de diversos sistemas biológicos sobre as mais variadas circunstâncias, a gente abre espaço para esse vasto campo de aplicações e investigações de sistemas, incluindo este que a gente vai trabalhar hoje, que é o cordão umbilical. Pois bem, inicialmente, cabe ressaltar o que é um cordão umbilical. Existem dois aspectos que devem ser levados em consideração. Do ponto de vista embriológico, o que a gente tem? A gente tem, após por exemplo, o zigoto, ele se subdivide, formando blastômeros, né? Aí forma uma coisa que a gente chama de mórula, que é uma estrutura mais ou menos assim. Essa estrutura ela vai sofrer uma fase em que vai haver um bombeamento de sódios, de íons, na verdade, para dentro dessa cavidade. E ela vai se formar uma coisa mais ou menos assim. Ela vai formar uma cavidade oca. Essa cavidade oca vai dar origem ao que a gente chama de folhetos embrionários. E, posteriormente, anexos embrionários, que posteriormente se transformará em órgãos, né, e formando, portanto, o organismo. Aqui, a gente tem a ideia dos folhetos embrionários. Ok. Os folhetos embrionários darão origem ao que a gente chama de anexos embrionários. Do ponto de vista obstétrico da obstetrícia, é o nome da medicina, o cordão umbilical ele é considerado um anexo embrionário. Isso aqui vai formar anexos. Só que do ponto de vista da embriologia, não. Ele não é considerado um anexo embrionário. Sequer ele é considerado um órgão. Ele é considerado... É um termo que a gente utiliza para designar um conjunto de anexos embrionários. Então, essa imagem ela é trazida por Rezende, Montenegro, 2018, que mostra que o cordão umbilical, esse termo que a gente vai estudar hoje aqui, ó, ele é de natureza obstétrica. E que na embriologia a gente pode substituir esse termo
pelos anexos embrionários que o formam, né? Que é o alantoide, a vesícula vitelínica, ou vitelina, e o âmnion, que se originam a partir dos 3 folhetos embrionários, que foi o que eu falei aqui anteriormente. Ó. Então, os folhetos embrionários, aqui, o endoderma, o mesoderma e o ectoderma, eles formam esses anexos embrionários, e a junção desses anexos embrionários forma aquilo que a gente chama de cordão umbilical. Dessa forma, o cordão umbilical, por apresentar a sua origem a partir desses folhetos embrionários, ele também vai ter características desses 3 folhetos embrionários, o que vai caracterizar, por exemplo, células que são classificadas como células-tronco, né? Especificamente mesodérmicas. Pois bem, então o anexo, a partir de então, né, a gente vai tratar esse sistema como um todo de cordão umbilical, mas sempre fazendo a relação de que ele consiste nesses 3 folhetos embrionários do ponto de vista embriológico. Então, como eu falei anteriormente, ele é formado a partir desses 3 folhetos embrionários, e essa formação se dá de maneira bem simples. Após a anidação aqui, a estrutura formada é chamada de pendículo. Então, vai haver esse aqui, que é chamado disco embrionário, que é daqui, de fato, que vai se desenvolver o feto. Essa estrutura é chamada cavidade amniótica, e essa em amarelo é chamada vesícula vitelina, ou vitelínica. O fato é que essa estrutura, ela serve de nutrição inicialmente para o feto. Então, ela possui vasos aqui dentro dessa estrutura. Existe o alantóide, que não está representado aqui, que também possui vasos, que também ajudará na formação do cordão umbilical. Após a expansão dessa cavidade aqui, ó, é o âmnion, né? Ele vai acabar recobrindo essa estrutura da vesícula vitelínica e do alantóide, né? E que ela vai sendo consumida pelo feto até formar uma estrutura bem menor que a gente está vendo aqui e que posteriormente forma o cordão umbilical. Então, por que isso aqui é interessante? Ou por que é necessário falar disso? Porque o cordão umbilical, ele vem da vesícula vitelínica, que no nosso caso vai ser a primeira fonte de eritropoiese, que também consiste em aproveitar os vasos sanguíneos presentes nessa estrutura para poder realizar a troca de substâncias, por exemplo, com o feto já em desenvolvimento, como no terceiro quadro aqui, ó, em D. Então, os folhetos embrionários dão origem a esses anexos, que a junção deles formam essa estrutura que a gente chama de cordão umbilical, que, por ter essa origem, também vai carregar consigo algumas de suas características. Então, a gente estuda o cordão umbilical em 2 porções que a gente pode pesquisar. O que a gente chama de placenta e o cordão propriamente dito. A placenta, né, é uma estrutura que ela está conectada ao corpo da mãe, e o cordão umbilical se conecta aproximadamente no centro dela. Está aqui, ó. O cordão umbilical, aproximadamente do centro, e aqui existem vários vasos sanguíneos, né, tanto veias quanto artérias, que possibilitam as trocas gasosas entre o feto e a mãe. Bom, na estrutura do cordão umbilical e na sua extensão, vai haver vasos sanguíneos. Esses vasos são remanescentes do que eu falei anteriormente, da vesícula vitelínica, do alantóide, e ela vai ser revestida pelo âmnion, que foi aquela estrutura que eu falei anteriormente. Esse âmnion até recebe um nome, é chamado âmnion funicular, que ele recebe porque ele recobre essa estrutura do cordão umbilical. Quanto ao aspecto dessas artérias aqui, o que a gente pode encontrar no cordão umbilical? Então, quando a gente for realizar a nossa pesquisa, ou que a gente ter acesso, por exemplo, a um cordão umbilical, a gente vai ver apenas 3 vasos sanguíneos, né? Sendo 2 artérias e uma veia, sendo que a veia ela é mais calibrosa e ela que traz o sangue oxigênio para o feto. Então, o sangue oxigenado aqui é uma exceção daquilo que a gente aprende na fisiologia básica, que as veias, elas carregam sangue pobre em oxigênio. Aqui, no cordão umbilical, é o contrário. A veia é que traz o sangue muito bem oxigenado, retorna ele ao concepto, né, que é ao feto. Então, a gente pode estudar essas 2 porções. A porção da placenta, que também tem propriedades distintas e é muito pesquisado no ramo da medicina, e o cordão umbilical, que também tem propriedades distintas quanto à sua formação e células que o constituem. O cordão umbilical propriamente dito, que é essa estrutura, ele conecta, como eu falei anteriormente, está aqui, ó, ele conecta o corpo da mãe ao corpo do feto, possibilitando a troca de substâncias, né? A troca de substâncias, gases, por exemplo, e nutrientes. Ele forma-se a partir do 26º dia de gestação, e quanto à sua estrutura, ele possui aproximadamente entre
0,8 a 2 centímetros de espessura em uma estrutura helicoidal, em um comprimento de 50 a 60 centímetros, ali meio metro, e uma massa aproximada de 40 gramas, né? Então esse seria o aspecto que você consegue visualizar no cordão umbilical. Ele tem uma aparência esbranquiçada justamente pelo âmino que o recobre. Ele é preenchido, então como eu falei anteriormente, ele é recoberto pelo âmino, ele tem 3 vasos sanguíneos, sendo uma veia, 2 artérias, e ele é preenchido por um tecido conjuntivo. E é esse tecido conjuntivo que é objeto de análise em diversas pesquisas que tratam sobre células-tronco, que é a chamada geleia de Wharton. Está aqui a estrutura que conecta, de fato, o corpo da mãe ao corpo do feto. Dessa forma, o que a gente pode encontrar no cordão umbilical? Como eu falei anteriormente, você tem os vasos sanguíneos, né, veias e artérias, que terão eritrócitos. E esses eritrócitos têm características diferentes em fetos e em adultos. É possível encontrar na geleia de Wharton, que é o tecido conjuntivo que preenche o cordão umbilical, células-tronco hematopoéticas e células-tronco mesenquimais, que a gente vai tratar da definição e conceituação dessas células a seguir. Então, esses são os 2 sistemas, células-tronco e eritrócitos, que podem ser encontrados dentro do cordão umbilical. Vejamos algumas características desses 2 sistemas, né? Células-tronco e eritrócitos. Bom, as células-tronco são encontradas, como eu falei anteriormente, na geleia de Wharton, que foi descrita inicialmente por Thomas Watson, que era um anatomista, no século XVII. Ele é constituído por um tecido conjuntivo parcialmente especializado. Isso aqui tem um termo, parcialmente especializado, e ele é constituído por células que são chamadas miofibroblastos. Miofibroblastos são células que apresentam um processo de transição entre 2 tipos específicos de células. Os fibroblastos e células com características de células musculares lisas. Então, ele apresenta essa característica, que pode ser tanto célula muscular lisa, por isso o termo mio, e apresenta a ideia de fibroblasto, né, que são células que têm a capacidade de formar fibras, né, como colágeno, por exemplo. Essas células é que são percebidas na geleia de Wharton. Nesse sistema, foi observado, por exemplo, ele ganhou grande notoriedade justamente por apresentar células-tronco associadas a esse tecido, né? Em meio a esses miofibroblastos, existem células-tronco do tipo hematopoéticas e mesenquimais. Sendo que essas células-tronco mesenquimais, elas têm uma grande resposta imunológica, ela tem grande capacidade de reparação oral, efeito anti-apoptose, que é de destruição da célula. Então, essas células, justamente pelo fato de serem mais novas, porque ainda estão no cordão umbilical, elas têm propriedades muito mais, como é que eu posso dizer, características de célula-tronco do que aquelas retiradas posteriormente em tecidos de origem mesodérmica, no indivíduo adulto, por exemplo. Pois bem, as células-tronco, como eu falei anteriormente, elas são encontradas no cordão umbilical. Então, para que não fique muito vago, eu trouxe a conceituação de células-tronco da seguinte maneira. São células que apresentam 3 características básicas. Uma, elas são indiferenciadas entre si, elas podem se dividir ilimitadamente, e a cada divisão elas podem continuar indiferenciadas ou especializar-se. Essas são as características de células-tronco de modo geral. As células-tronco elas podem ser classificadas em quanto à origem e quanto à plasticidade. Aqui eu trouxe inicialmente quanto à origem, que são células-tronco embrionárias e adultas. As embrionárias são encontradas no período embrionário. E lembra que eu falei lá dos estágios? Eu falei sobre a formação dos anexos embrionários, do blastocisto, né? Daquela estrutura em que surge uma cavidade dentro da mórula. Naquele ponto, as células-tronco, elas são chamadas células-tronco embrionárias totipotentes, porque elas têm capacidade de se transformar, de se converter em qualquer tipo celular, inclusive os próprios anexos embrionários. Ao passo que as células-tronco adultas, que são encontradas nos corpos dos adultos, principalmente na medula óssea vermelha, por exemplo, ou em órgãos de origem mesodérmica, né? Bom, eles podem ser classificados tanto em células-tronco hematopoéticas ou células-tronco mesenquimais. O que diferencia uma da outra? É simples. As duas são de origem mesodérmica. Só que essa aqui produz a linhagem sanguínea e essa aqui não. É isso que caracteriza uma a outra. As células-tronco hematopoéticas, elas possuem
grande capacidade de autorrenovação, potencial proliferativo, elas conseguem se diferenciar em todas as linhagens hematológicas a partir de uma única célula. Todas a partir de uma única célula. Enquanto que células tronco mesenquimais, não. Elas têm origem mesodérmicas, não são hematopoéticas, e elas se diferenciam ali basicamente em osteócitos e adipócitos, em vitro, por exemplo, que foi visualizado. Então, esses dados aqui são dados que servem para definir células-tronco, certo? Células-tronco, embrionárias, adultas, sendo que as adultas são hematopoéticas e mesenquimais. Caracterização dessas células. Essa caracterização é importante para quem vai fazer pesquisas com essas células. Porque para fazer pesquisa, você precisa ter a amostra. E para fazer a amostra, você precisa caracterizá-la. E ainda é mais difícil trabalhar com isso em cordão umbilical, porque elas se encontram em pequena quantidade. Existe? Sim, mas em pequena porção. Então, as células-tronco, elas são originárias de origem mesodérmica, como eu falei anteriormente, e a Sociedade Internacional de Terapia Celular definiu 3 conceitos, ou 3 parâmetros que servem para definir uma célula-tronco mesenquimal. Elas possuem aderência seletiva ao recipiente que a contém, ela possui uma expressão de antígenos de membrana em ausência de outros, precisa ter isso aqui, e em vitro elas precisam se diferenciar em osteócitos, adipócitos e condrócitos, como eu falei anteriormente. Logo, aquela característica que a gente mais tem acesso, por exemplo, como eu falei à professora, é a força de adesão. Então, a gente já verifica que essas células elas têm aderência ao recipiente que ela contém. Então, ela tem uma aderência seletiva. Então, pesquisas que possivelmente vão analisar a força de adesão nessas células podem utilizar, por exemplo, pontas de AFM distintas, né, para poder analisar a força de adesão que essa célula vai ter com determinado tipo de ponta diferente. Seria, então, uma análise que pode ser realizada. Isso é o que caracteriza uma célula-tronco mesenquimal. E como eu falei anteriormente, elas possuem, pelo fato de estarem na geleia de Wharton, ou seja, no cordão umbilical, elas são bem mais jovens, são mais proliferativas, apresentam algumas características como propriedade imunossupressora, terapeuticamente mais ativas, enfim. Então, várias vantagens já foram verificadas nessas células que são encontradas no cordão umbilical, de maneira que elas consigam tratar, por exemplo, doenças hepáticas crônicas, cardiovasculares, sistema nervoso, osteoarticular, e até mesmo lesões de ligamento. Então, por isso que ela é muito estudada, essa célula-tronco mesenquimal da geleia de Wharton. Quanto às células-tronco hematopoéticas, que são encontradas no cordão umbilical, são bem simples, né? Possuem essa origem mesodérmica, como eu falei anteriormente, durante o período intrauterino, e está presente no saco vitelínico embrionário, lá naquela vesícula de reserva de nutrientes que eu falei anteriormente. Depois, no caso da via da circulação do feto, sai da vesícula vitelínica, aí vai para o fígado, aí depois vai para o baço, depois vai para o timo, e aí depois, por último, na medula óssea vermelha do feto. Então ela tem esse percurso, que é o mesmo percurso que se dá ao sangue, né, dentro da circulação fetal. Então isso aqui é o que caracteriza a presença desses antígenos aqui. E as pesquisas que envolvem células-tronco hematopoéticas, que eu pude verificar em AFM, ela se dá mediante o que acontece quando não há a presença de determinadas proteínas na célula. O que acontece com as propriedades nanomecânicas dela. Não a caracterização delas em si, mas sim o que acontece com elas quando elas não têm essas proteínas, como a gente vai ver posteriormente. Aqui, então, depois que a gente contextualizou o que é cordão umbilical, verificou que ele apresenta 2 sistemas, né? Então a gente verificou aqui o que é o cordão umbilical. A gente verificou que ele tem 2 sistemas, né, que são os eritrócitos e tem as células-tronco. Tudo bem. Células-tronco podem ser embrionárias e podem ser adultas, sendo que as adultas têm as hematopoéticas e as mesenquimais. Isso aqui que a gente viu até agora. Caracterização disso aqui. A partir de agora, a gente vai verificar quais foram as pesquisas já realizadas via AFM sobre essas células, começando por essa, as mesenquimais, depois as hematopoéticas. Essas aqui, existe um debate ético sobre elas, porque elas são
coletadas naquele período que eu falei anteriormente. E as pesquisas que se davam em ratos, por exemplo, elas foram vistas de maneira antiética, porque você tinha que perfurar a estrutura do blastocisto para retirar a célula. E alguns dessas células acabavam morrendo, né? Então, teve muito embate ético. Hoje em dia, no Brasil, já tem uma legislação que rege isso aqui, só que não se tem a FM dessas células. E dos eritrócitos. Beleza? Então, vamos lá, meu povo. Vamos lá verificar essas propriedades aqui. Inicialmente, trago esse trabalho da Renata 2019, que ela trouxe as células tronco-mesenquimais, que são células-tronco multipotentes, ou seja, formam algumas células específicas do nosso corpo. Ok. Como eu falei anteriormente, elas existem no cordão umbilical. Perfeito. Só que o número delas é muito pequeno. E para que você faça análise via FM, tem que ser um número um pouco maior. Então, eles precisaram verificar essas células, né, um estudo in vitro, e analisar o que acontece com o comportamento dela à medida que as gerações, ou as passagens, ou as subculturas se desenvolvem. Está aqui o processo que ela desenvolveu, ó, para retirada. Então, primeiro aqui o cordão umbilical, por isso que eu perguntei para a professora, a gente vai ter acesso ao cordão umbilical, porque eles tiveram, então, fizeram o isolamento do material a partir dos doadores, fizeram essa seleção de células, isolaram as células mesenquimais, depois deixaram em meio de cultura, né? Aqui é um meio de cultura mais rápido, e um banco de criação. E aí eles analisaram só a partir da quinta passagem, ou seja, da quinta subcultura dessas células. Quinta, sexta, sétima e quarta, quinta, sexta e sétima. Foram as gerações que eles analisaram. Analisaram via AFM, então está aqui os dados da FM que eles utilizaram. Então está aqui a ponta, né, da FM, as células que eles conseguiram, gente, olha. As células, aqui do lado uma representação do que eles fizeram, então aqui tem a célula tronco. Aqui você verifica o citoesqueleto que o rapaz apresentou sobre as propriedades nanomecânicas, né, do citoesqueleto. Então aqui a gente vê, ó, os filamentos de actina mais externos, né? Provavelmente os filamentos intermediários aqui no centro, as organelas. E eles verificaram 2 tipos de indentação. Interessante também. Para cada célula, eles verificaram 2 tipos de indentação. 300 nanômetros e 500 nanômetros. E analisaram o que acontecia com essas propriedades. E aqui, ao lado, você tem a curva de calibração, né? Você tem aqui a curva de calibração em negro, a indentação em azul, né? A aproximação, perdão, de traço, e em vermelho, retraço. O modelo utilizado foi o modelo de Hertz-Needham, eu acho que é essa a pronúncia, que utiliza esse formato cônico aqui, ó. Não o que a gente utiliza, que é o esférico, não, eles utilizaram uma modelagem cônica para a ponta de AFM aqui. Certo? Então, esse é o panorama geral do trabalho da Renata 2019, ou seja, a coleta do material e como eles realizaram essa curva de calibração, o modelo mecânico utilizado e a representação do que aconteceria na indentação. Quais foram os resultados? Primeiramente, essa organização dos dados que eu proponho aqui não é a que está lá no artigo, né, mas é a que eu achei mais coerente para apresentar o resultado para vocês. Primeiramente, eles gravaram, né, dentro do citoesqueleto, as actinas do tipo F, né, que são os filamentos de actina, através de um corante chamado Alexaflu 480, conjugado com a faloidina. Eu confesso para vocês que eu não conhecia esse nome, aí eu tive que pesquisar, porque é muito incoerente na minha cabeça saber uma coisa sem saber do que se trata. Então, Alexaflu, como eu verifiquei aqui, é um corante negativamente carregado, portanto mais hidrofílico, da cor verde, e tem os espectros de absorção e emissão aqui. Isso, claro, eu coloquei mais para mim, né, para eu sentir paz no meu coração. O que eles verificaram? Eles verificaram 4 passagens. A passagem 4, 5, 6 e 7. E aí, vamos analisar o que eles verificaram aqui. De cara, a gente observa, pessoal, que da passagem 4 para a passagem 7, ou seja, as subculturas que foram se desenvolvendo, a gente houve uma melhora na imagem, que a gente verifica aqui. Bom, eles acreditaram que isso aqui foi representado pela intensidade de fluorescência, né? E eles verificaram um aumento nisso. Ok.
Mas a gente observa, mesmo aqui, pessoal, olha só, a estrutura ficou maior, e aqui a gente consegue visualizar os filamentos de actina F, né? Então, ocorreu, como resultado aqui, o processo de polimerização da actina F, a partir da actina G. Pessoal, aqui a gente verifica nessa imagem, então, que ocorreu um processo de polimerização na actina F, né, nos filamentos de actina dessas células. E, como resultado, houve um processo que a gente verifica aqui, ó, que a partir do número de passagens houve um aumento na área de superfície das células, que, de fato, houve uma intensidade luminosa aumentada e houve também um aumento nessa área de superfície. Só que, né, como a gente já trabalha com isso, né, pelo menos pesquisa bastante, a gente já sabe o que vai acontecer com o restante das outras propriedades. Ou se não, reflitam agora. Houve um aumento na polimerização da actina F, que são né, os filamentos mais externos da célula. O que vai acontecer com a aderência, com o módulo de Young, com a motilidade, com a mobilidade dessas células? Bom, foi isso que foi verificado no trabalho. E aí, como resultado, eles descobriram algumas propriedades nanomecânicas distintas em cada subcultura, como eu falei, né? A intensidade de fosforescência, a área de superfície, bem como o processo de polimerização do citoesqueleto, né? A partir da actina F. Beleza. E aí, o que eles verificaram? Eles verificaram o processo de deformação e elasticidade depende da idade dos doadores. Por isso, foram coletados 10 doadores, né, de 10 amostras de 10 doadores de cordão umbilical, a fim de verificar esse processo, né, a elasticidade, a deformação dessas células no processo de proliferação delas em meio de cultura. E aí, o que foi verificado? Foi verificado também o módulo de Young a partir de duas profundidades de dentação, a saber 300 nanômetros e 500 nanômetros, para as 4 culturas, nos 10 doadores. Então, olha só, o resultado inicialmente encontrado foi esse aqui do módulo de Young, olha só. Aqui nós temos as duas indentações, como eu falei anteriormente. Desse lado, à esquerda, 300, e desse lado, 500. Eu proponho a análise inicialmente das passagens 4, 5, 6 e 7, 4, 5, 6 e 7. E eles verificaram para 300 nanômetros de indentação os valores para o módulo de Young aqui, ó. Em 3, aproximadamente em 3 na primeira. Não houve uma variação muito grande para a segunda passagem, no entanto, para a terceira, sim, já houve um aumento significativo. E para a passagem seguinte, né, que é a subcultura 7, você já observa um aumento significativo no módulo de Young, quase o dobro aqui do encontrado para a subcultura 4. Aqui a gente observa as cores dos 10 doadores, então a gente observa aqui uma coerência entre os resultados intraclasse, por assim dizer, e o comportamento do módulo de Young através da curva de Gauss aqui, que a gente pode verificar que de fato ficou em torno de 3 aqui, ó, 3,5, 4, que foi justamente esse processo aqui que a gente verificou. Para 500 nanômetros, a gente não verifica uma diferença muito grande nesse processo, né? Claro que aqui, em 300, eles atribuíram esse módulo de Young aos filamentos de actina mais externos, e aqui, em 500, as organelas, né, dentro da célula. E a gente verificou também para os 10 doadores o mesmo comportamento, só que houve um aumento, né? Um aumento na coesão dos resultados aqui a partir da 7ª cultura. Certo? Então, esses foram os resultados encontrados. O módulo de Young aumenta. Claro que isso é totalmente coerente com o que a gente acabou de verificar, porque houve um processo de polimerização da actina F, né? Então o citoesqueleto acaba se tornando mais estruturado, e por conseguinte, o módulo de Young acaba sendo alterado também. Como resultado, a gente verificou aqui, então, o aumento do módulo de Young a partir das passagens, ou das subculturas, para 300 nanômetros, lembrando que aqui é a primeira indentação, e eles realizaram 2 indentações para o processo. Só que a gente verifica que aqui, pessoal, olha só, para 500 nanômetros não houve um aumento tão significativo, né? Houve um aumento, de fato. Só que, para 300 nanômetros, o aumento foi maior. Isso se dá justamente porque esses 300 nanômetros se dá na escala das
mais externa da célula, que é onde ocorreu o processo de polimerização do citoesqueleto. Então, está totalmente coerente até agora. E, por fim, o resultado que eles, né, que eu achei maravilhoso que eles fizeram foi esse aqui, cara. Sinceramente, eu vou dar um zoom porque eu achei genial eles terem feito isso. Então, o que foi que eles fizeram? Analisaram o módulo de Young, beleza, para os processos de indentação de 300 e 500, ok. Então, foram 2 processos de indentação para as 4 amostras, né? Uma amostra em cada passagem, 4, 5, 6, 7. Lembrando que isso aqui, ele envolveu os 10 doadores. Então, foram 10 aqui, 10 aqui, 10 aqui, 10 aqui, 10 em todos eles, para os 2 processos de indentação. E aí eles verificaram esse ICC, né, que é o Interclass Correlation, né, coeficiente de correlação intraclasse. E eles verificaram a coerência entre os resultados colhidos para os doadores. Então, o que eles verificaram? Eles verificaram o módulo de Young, a variação do módulo de Young. Só um momento. Beleza. Então, eles verificando esse índice de correlação entre os resultados que foram encontrados, quanto mais próximo de um, melhor, porque significa que os resultados estão mais correlacionados entre si, eles têm maior coerência de observação. E aí a gente observa que na passagem 4, eles apresentaram 0,8, né, e aqui houve uma diminuição desse índice, ou seja, os resultados foram ficando menos correlacionados, eles acabaram tendo uma dispersão, assim, entre os valores observados. No entanto, para 500, a gente observa de fato que eles ficaram ali 0,8, 0,8, 0,8, 0,75. E ainda, cara, eles apresentaram o intervalo de confiança dessas células. Claro que quando você calcula o ICC, ele te dá esse intervalo de confiança. Só que assim, eles verificaram o módulo de Young, depois disso, eles analisaram a correlação entre os valores observados e conseguiram essa medição. Com isso, eles definiram o intervalo de confiança para atribuir um valor quantitativo à observação que eles fizeram. Então, por mais que a gente consiga observações de laboratório que podem não representar de fato aquilo que é observado na natureza, a gente pode, sim, né, atribuir resultados e verificar, incluir essa margem de erro, né, que de fato é um intervalo de confiança de 95%. Então, olha, não é certo, certeza ali que esses dados estão 0,8, mas eles têm uma margem de 95% de confiança que eles vão estar entre esse intervalo. Então, é uma forma de atribuir uma característica, né, quantitativa aos resultados que a gente tanto busca encontrar em laboratórios, né, os mais quantitativos possíveis. Então, para essa primeira análise do módulo de Young, foi isso que foi encontrado, que se mostra totalmente coerente com o que a gente acabou de ver, que é o processo de polimerização da quitina F no citoesqueleto. E por que, João Anderson, aqui ficou mais coesos os resultados? Porque aqui é o processo de 500 nanômetros, né, que faz referência, na verdade, aos microtúbulos, aos filamentos intermediários e às organelas. Então, de fato, houve pouca variação aqui nesses resultados. Ó. Perceba que aqui os resultados ficaram mais dispersos e aqui não. Então, os resultados, de fato, conversam muito entre si, de maneira que a gente consiga ver o trabalho em toda a clareza que ele se propõe. Bom, depois disso, o que eles verificaram? Bom, se eles verificaram que houve um processo de polimerização, como consequência, houve um aumento na rigidez celular através do módulo de Young que foi aumentado nas passagens, ok. Aí a segunda grande pergunta do trabalho foi: qual vai ser a relação desse processo com a capacidade dessas células de transmigrar um tecido ou um endotélio para invadir e atingir tecidos-alvo, submetidos a alguma lesão, por exemplo, e assim substituí-los? Porque lembra, a gente trabalha com células-tronco. Então, o que eles fizeram? Eles analisaram esse processo, fizeram testes de migração da célula em uma chamada câmara de Bode, que é uma estrutura que isola as células de um lado e coloca citocinas pró-inflamatórias. Ela colocou ali a imunoglobulina 1 beta, né, e a imunoglobulina 6. Essa imunoglobulina 6 aqui é muito famosa para quem é do fisiculturismo, né, que ela auxilia no processo de construção muscular. Enfim,
Essas citocinas pró-inflamatórias foram colocadas na porção contrária da câmara de Boyle, que fazem, né, induziram o processo de migração das células tronco-mesenquimais encontradas em direção a essas células. E o que eles buscavam encontrar? Quais células atravessariam esse tecido? Então, tá aqui o processo que eles realizaram. Lembrando que aqui tem 2. Eu quero destacar bem isso porque fica mais claro. Desse lado aqui, eles colocaram as células tronco-mesenquimais da geleia de Wharton em verde, e colocaram aqui a membrana que separa ela, e aqui eles colocaram as imunoglobulinas. Beleza. Imunoglobulinas não, pessoal, perdão. As interleucinas, nossa, perdão. E aqui, após 24 horas, eles analisaram essa movimentação das células. Ok. Em amarelo, eles adicionaram o quê? Matriz extracelular, para verificar de fato se ela conseguia transmigrar esse tecido. E aí, de fato, foi verificado também essa migração, só que em menor escala, né? O número menor de células conseguiram atravessar isso aqui. Então, conseguiram, de fato, transmigrar tecido? Sim. Sem matriz extracelular e com matriz extracelular em um período de 24 horas. E quais foram os resultados encontrados? Estão aqui. Deixa eu me dar um zoom. Está aqui os sistemas que foram analisados. Primeiro, vamos analisar o lado direito. No lado direito, a gente verifica de fato células, tronco, que irão atravessar a câmara de Boyle aqui em direção às interleucinas aqui, ó. Pois bem, ele verificou que as células que ficaram do lado de lá, ou ficaram retidas em azul aqui, ó, elas apresentaram um módulo de Young maior do que aquelas células que conseguiram transmigrar o tecido, aqui, ó, em vermelho. Então, o valor médio do módulo de Young daquelas que conseguiram atravessar ficou em 2, enquanto que as que não conseguiram ficaram mais próximo de 3. O que isso indica? Que quanto maior o módulo de Young das células, mais difícil é delas transmigrarem tecido. Ok. Se elas possuem maior módulo de Young, é porque houve um processo de polimerização muito mais avançado nessa célula. Ok. E esse processo só ocorre à medida que a subcultura se divide. Então, à medida que a célula envelhece, há um processo de polimerização da célula, consequentemente, o módulo de Young aumenta e a capacidade de transmigrar tecido diminui. Aqui, no caso, ele colocou para a interleucina beta e aqui a interleucina 6, aqui, como a gente verifica nesse ponto. E ele colocou a imagem aqui, ó, do citoesqueleto, né, dessas células aqui, ó, que atravessaram. Então, você verifica, por exemplo, que, de fato, as células, elas são capazes de atravessar tecido, sim, mas apenas aquelas que têm um processo de polimerização um pouco anterior, né, a esse módulo de Young que acaba ficando retido, que, como a gente viu, fica em 3. Isso para o tecido, para a câmara de Boyle, sem a matriz extracelular. E aí, o que ele verificou? Eles colocaram essa matriz e verificaram agora, ó, em azul, de fato, as células que ficaram retidas ainda têm em torno de 3 kilopascal observado, ou seja, nesse caso aqui, são células também que têm um citoesqueleto já polimerizado em alto estágio, provavelmente ali no estágio 7, e as que atravessaram também ficaram aqui em torno de 2. Só que você observa, por exemplo, que houve uma diminuição nas células que conseguiram atravessar essa membrana, enquanto que em vermelho, ó, o pico se dá acima de 100, e em verde o pico se dá próximo de 100, né, o número de células que atravessaram. Isso para a interleucina beta, ao passo que a diminuição foi muito maior na interleucina 6. Você observa que o pico se dá próximo de 2, de fato, só que chega muito mais próximo de 150 células que atravessaram. Ao passo que em verde, essas células o número de células é bem menor. Ou seja, mostrando que a matriz extracelular também influencia no processo de transmigração das células tronco em tecidos. Ok, e como a gente viu, depende do módulo de Young, que como a gente viu, depende do processo de polimerização do citoesqueleto, e que depende também do estágio em que essa célula se encontra, de passagem de uma geração para outra. Logo, observou-se que as modificações nanomecânicas, mudanças associadas
está relacionado a mudanças associadas às funções fisiológicas da célula, das células-tronco mesenquimais. Quanto às células-tronco hematopoéticas, o que eles verificaram? Eles verificaram que o que caracteriza essa célula é a presença de antígenos na sua camada. Beleza. Fosfolipídica. A constituição proteica da sua camada, da sua membrana, por exemplo. Esse processo de regulação das proteínas foi verificado que algumas proteínas elas podem alterar as propriedades anamecânicas dessas células, até mesmo destruí-las. Então, dentro da medula óssea vermelha, é preciso ter um controle muito efetivo sobre essas células, né, sobre essa composição proteica que forma a célula. Assim, uma pesquisa das pesquisas que vem sendo desenvolvidas com células-tronco hematopoéticas, ela se dá no estudo do quanto que as proteínas alteram suas propriedades nanomecânicas. E uma proteína estudada, né, por Fang et al., é essa aqui, ó, a PTPN21, né, a tirosina fosfatase, que é altamente expressa nessas células. Então, a anotação foi a seguinte: eles verificaram as células que apresentam isso, as que apresentam, eles utilizaram a simbologia mais, células que apresentam, e a simbologia menos, né, PTPN21, menos, foi utilizada para as células que foram retiradas dessas proteínas. Aqui que houve aquele processo de nocaute de proteína que eu perguntei anteriormente. Pessoal, o que é nocaute, né? O que é nocaute? Que era, de fato, a retirada dessas proteínas da estrutura celular dessas células hematopoéticas. Pois bem, quais foram os resultados que eles encontraram para essa modificação nessa composição proteica? Olha só. Trouxe aqui alguns em cores diferentes, porque fica mais fácil para o meu cérebro entender essas coisas. Então, após, olha lá, o nocaute, que é essa expressão, não encontrei a expressão em português, eu coloquei em inglês. Após o nocaute, né, a retirada dessa PTPN21, os pesquisadores chegaram às seguintes observações. Houve um aumento, houve uma diminuição na adesão dessas células, uma diminuição no processo de força de adesiva que essas células apresentam. E eles apresentaram dessa forma. Então aqui, a gente observa que em azul são as células-tronco que apresentam e expressam a proteína PTPN21, e a ausência da PTPN21 faz com que a força de adesão diminua dessas células. Aqui, eles utilizaram a fibronectina, e aqui, essa BSA. Eu comentei que essa BSA, em nenhum momento do texto, esse artigo é bem grande, e em nenhum momento do texto ele fala o que é BSA. Né? Para pesquisadores que estão começando agora, pessoas de iniciação científica, acabam surtando. Eu fiquei, meu Deus, o que é BSA? Aí eu pesquisei no texto todo, não tinha, né? Aí eu tive que pesquisar em outras fontes, e vi que é a albumina de soro bovino, que é uma das formas de utilização em meio de cultura celular. Olha só. Então, isso aqui está tão comum na área que os pesquisadores sequer já colocam isso nas expressões. Que, de fato, né, para quem vai ler, já conhece essas nomenclaturas, mas para pesquisadores novos, isso acaba tendo um impacto um pouco negativo no desenvolvimento destes. Perdão. Então, vamos continuar. O que eles verificaram ainda com a retirada da PTPN21? Eles verificaram que a ausência dessa proteína induz a má formação do citoesqueleto, especificamente da CEPT21. Né? A CEPT, ela é uma família de proteínas, e a CEPT21 ela vai estar conectada ao citoesqueleto dessas células, auxiliando na coesão deste. O que eles verificaram? Eles marcaram com 2 pigmentos, os dois. E aí, o que eles verificaram? Olha só. Na PTPN21, eles marcaram a CEPT21. Com a retirada dessa célula, essa CEPT, essa proteína, ela apresentou-se de maneira completamente fragilizada e quase não aparece na célula. Bom, na PTPN21 foram marcados também os filamentos de actina F, aqui mostrados em verde, na superfície da célula. E o que eles verificaram? Que a retirada dessa célula também induz a má formação da célula, do citoesqueleto da actina F no citoesqueleto. Então aqui houve uma má formação, aqui houve uma má formação,
e aqui há a sobreposição dessas duas. E aí você verifica que as células que apresentam, né, que expressam essa proteína em sua membrana, elas possuem um citoesqueleto muito mais coeso, muito mais coerente. E enquanto que as que não possuem, elas possuem células com citoesqueleto altamente comprometido. Como resultado, a gente consegue visualizar isso, que há uma diminuição na rigidez celular, porque, de fato, se o citoesqueleto acaba sendo fragilizado, a rigidez celular, o módulo de Young, vai diminuir, fazendo com que essa célula ela aumente a sua deformabilidade por qualquer fator externo. E, de fato, foi isso que eles verificaram. Eles verificaram uma diminuição na rigidez, aqui, ó. Na diminuição na rigidez, tanto para essas células aqui, para essa medição, quanto para essa outra aqui, que eles verificaram. Esse processo de diminuição na rigidez celular. Consequentemente, um aumento também na motilidade da célula e deformidade, como a gente verifica aqui, né? Isso aqui, por último, é o que eu estava falando, é o que eu ia falar agora aqui nessa última fase, que é o aumento da apoptose, né? Que é o processo de autodestruição da célula. Eles verificaram esse aumento na célula, de processo de autodestruição dessas células. Houve um processo, justamente, esses dados eles conversam entre si, porque se houve um aumento na apoptose, há uma diminuição de células que passam dessa fase G0, que é uma fase que tem um ponto de check-in, né, para verificar se a célula está em bom funcionamento. Então, de fato, a retirada dessa célula diminui a adesão da célula, diminui a adesão celular, só que induz principalmente a formação de um citoesqueleto comprometido. Como resultado, a rigidez celular diminui e a deformidade. Só que eles verificaram que também aumenta a motilidade da célula. Então, se por algum momento, se por algum motivo, essa célula, com alguma patologia, essa célula consegue sobreviver, ou ela ela não se autodestrói, ela tem uma motilidade maior. Então, ela consegue se proliferar muito facilmente. E uma das características verificadas é que ela tem a habilidade de uma função hematopoética defeituosa. Então, ela começa a fazer com que outras células sejam produzidas, porque ela é hematopoética, a partir de um defeito celular, levando, por exemplo, a criação de uma linhagem inteira de células sanguíneas defeituosas. Porque aumenta a motilidade, aumenta a função defeituosa. Se por acaso ela sobrevive à apoptose, ela diminui a adesão, então ela consegue atravessar mais facilmente tecidos. Então, doenças que podem afetar o controle de apoptose dessas células, ou a ausência da PTPN21, pode levar a consequências de células sanguíneas defeituosas para todo o organismo. Então, esses foram os dados obtidos a partir desse estudo da FM em células-tronco hematopoéticas. Então, a gente viu o seguinte, que esses sistemas, o principal foco deles hoje em dia é verificar, de fato, o que acontece quando a estrutura proteica, né, é modificada. Então, com a PTPN21, ela induz uma infinidade de resultados. Esse artigo ele é muito grande. Eu trouxe aqui aqueles resultados que são aqueles que a gente mais trabalha, né? Força de adesão, deformidade, motilidade, módulo de Young, para que a gente verificasse. Isso tudo são dados referentes à FM aplicada a células-tronco, que também é um ramo de pesquisa muito avançado. E a gente vai verificar agora o estudo, né, ou a possibilidade de aplicação da FM em eritrócitos encontrados no cordão umbilical. Então, a partir de agora, a gente vai ver esses eritrócitos. Então, para que a gente consiga visualizar a aplicabilidade dessa técnica em eritrócitos fetais, eu proponho nesse trabalho colocar em contraposição os dois, os eritrócitos adultos, e depois falar dos eritrócitos fetais. Falar do processo de transporte de oxigênio nos adultos e falar no transporte fetal, que é diferente, da hemoglobina dos adultos e da hemoglobina do fetal. Sempre colocando um em contraponto ao outro, para que a gente consiga desenvolver essa apresentação de maneira dialética, né? Um de um lado, outro do outro. Então vejamos algumas características dos eritrócitos, né? Eritrócitos são as células do tecido sanguíneo responsáveis pelo transporte de hemoglobina e, por conseguinte, transporte de oxigênio dentro do sangue. O sangue ele é considerado uma emulsão polidispersa. O que é isso?
é uma mistura immiscível, que consiste em plasma e elementos figurados, onde os elementos figurados a gente tem os leucócitos, eritrócitos e fragmentos celulares, que são as plaquetas ou trombócitos. O termo eritrócito vem do grego, né, eritro e vermelho, por isso as células são chamadas células vermelhas. E quanto às suas características, verificadas via FM exaustivamente na literatura, eu trouxe uma literatura clássica, porque ela é da idade que eu nasci, né, 1996, e para ver que as pesquisas já são desenvolvidas há muito tempo. Então, esse eritrócito ele tem um formato bicôncavo necessário para aumentar a área de superfície, que quanto maior a superfície, maior o transporte, e você optimiza o transporte de gases dentro do sangue. Ele tem ainda células, né, proteínas, perdão, que auxiliam nas mais diversas funções, seja o reconhecimento celular, ou transporte ou recepção. Só que aqui a gente vai trabalhar a principal proteína envolvida no processo de transporte de gás, especificamente oxigênio, que é a hemoglobina. E essas células são produzidas na medula óssea vermelha, como nos adultos. Em contraposição, no feto, o desenvolvimento desses eritrócitos não se dá na medula óssea, até porque ela ainda não é formada no início da gestação. Quem é responsável pela eritropoese? Bom, ela se dá a partir da 3ª semana, lá naqueles folhetos embrionários que eu falei anteriormente, né? A vesícula vitelínica é a principal fonte, né, de eritropoese, poiese, do feto. A partir do 2º mês, ela vai para o fígado, que é o outro órgão muito importante no feto, depois para o baço, no 3º e 7º mês, e a partir do 5º mês, a medula óssea vermelha vai se formando, vai começando a produzir, e a partir do 7º mês, ela assume totalmente esse processo. Uma distinção quanto aos eritrócitos adultos é que, no feto, eles apresentam um núcleo até o 3º mês. E depois disso, né, apenas 10% dessas células ainda apresentam núcleo. Mas a principal distinção que existe do ponto de vista fisiológico, anatômico fisiológico dessas células, é na hemoglobina em cada caso, que a gente vai verificar. Bom, se a principal distinção nas células, nos eritrócitos, é na hemoglobina, e a hemoglobina pode representar até 95% das proteínas presentes no citoplasma de um eritrócito, a hemoglobina de adulto e fetal são distintas. Então, é necessário colocar em contraposição essas duas. E é o que a gente vai fazer. A hemoglobina, como eu falei, ela é a proteína responsável pelo transporte de gás e oxigênio. Ela é quaternária e possui a principal característica, esse que eu falei anteriormente, de transporte de gases no tecido sanguíneo. Ela tem um complexo processo de formação, mas que eu trago aqui justamente para pôr em contraposição com a hemoglobina encontrada no feto. Então, vamos lá. Aqui, pessoal, nós temos uma estrutura que a gente chama de succinilcoenzima A. Na verdade, ele era um ácido butanodioico aqui, ó. Tem um ácido aqui. Era para ter uma hidroxila aqui e não tem. Tem esse grupo formado pelo enxofre e a coenzima. Isso aqui é chamado succinilcoenzima A. E ela vai se juntar com uma glicina para formar um grupo, que é esse aqui, ó, aproximadamente como esse. Forma um grupo chamado de pirrol. Esse pirrol ele vai se juntar com outros grupos, outros 4 grupos pirrol, e vão formar uma estrutura, que é essa que está aqui embaixo. Ó, essa estrutura ela é chamada protoporfirina nona, que é basicamente um anel porfirínico, né? É um anel que é formado por esses grupamentos pirrol, né, que apresentam esses átomos de nitrogênio, e aqui no centro vai se ligar um átomo de ferro, que vai ser o principal responsável pelo transporte de oxigênio. Essa estrutura que se forma é chamado grupamento M. Até nesse ponto, todas as hemoglobinas vão passar pelo mesmo processo de formação, seja a adulta, seja a fetal. O que vai mudar é a partir de agora, porque o grupamento M vai se ligar a uma cadeia polipeptídica, que, a depender do número de aminoácidos, vai formar a cadeia alfa, a cadeia beta, a cadeia gama, e essa cadeia vai induzir a formação de uma globina distinta, e a interação entre essas globinas, especificamente de 4 globinas, vai formar a hemoglobina, que no caso vai se formar a hemoglobina adulta, que é essa aqui, que eu representei, vai ter 2 cadeias alfa e 2 cadeias beta. Em vermelhinho aqui, ó, não sei se dá para ver, vou dar um enfoque nele.
Esse aqui é o meu grupamento... Oh, ficou ruim, né? Esse aqui é o meu grupamento M. Olha aqui, ó, como ele está bem mais bonito. Apresentando no centro dele um átomo de ferro 2, né? Então, ela possui esse complexo processo de formação, mas que é necessário porque o grupamento M vai se ligar a uma cadeia polipeptídica, e dependendo do número de aminoácidos, vai formar a cadeia alfa, beta, gama, por exemplo. E a depender dessa cadeia, vai ter um transporte de gás diferente, que é o que se observa nos eritrócitos fetais. Eles têm a capacidade de transportar muito mais oxigênio do que um eritrócito adulto. E a pergunta é por quê? Todos os textos básicos dizem os eritrócitos fetais conseguem uma taxa de oxidação muito maior do que um adulto. Mas ninguém diz por quê. Então, trago aqui a proposta de tentar elucidar esse ponto com vocês. Ok. Então, como eu falei anteriormente, a hemoglobina, como um todo, ela é responsável pelo transporte de gás e oxigênio. Ok. Mas não é ela como um todo, não é ela toda, é apenas o átomo de ferro, que vai se ligar diretamente ao gás e oxigênio. Opa, beleza. Mas espera, Jones, tu falou anteriormente que a cadeia polipeptídea ligada ao grupamento M vai alterar essa propriedade. Como é que ele faz isso? Vamos verificar. O transporte de gás e oxigênio é uma das coisas mais difíceis que eu já vi, né, na bioquímica. Isso porque não é só ligar, não é só conectar-se ao átomo de ferro. O átomo de ferro 2, ele tem um raio atômico grande. O que vai acontecer, em resumo, é que esse átomo ele deve diminuir esse raio atômico, e pelo fato dele ser muito grande, não sei se dá para visualizar aqui, mas ele está fora do plano do grupamento M, ele está destacado, ele está para fora, ele não é planar a essa estrutura. Então, vai acontecer a interação com essa molécula aqui, ó, com a histina, ou fragmentos dela, que vão estar presentes lá na cadeia polipeptídica em questão. No caso da cadeia de um adulto, vai estar na hemoglobina A. Então, a hemoglobina vai ter aqui uma polipeptídica alfa, né, uma cadeia alfa, e em meio a ela vai estar a histina ou os fragmentos de histina. A histina apresenta duas porções muito importantes nesse processo. Vai ter esse sítio, que é chamado de hélice E, e vai ter esse outro sítio, que é chamado de hélice F. Hélice F. Agora, atenção. O que vai acontecer? A histina, na hélice F, vai conectar-se ao átomo de ferro, produzindo nele ou induzindo um processo redox. Essa interação vai fazer com que a distribuição eletrônica do átomo de ferro, esse íon, que se encontra lá na camada D da distribuição eletrônica, ela altere o seu formato. Ela vai passar por um processo de hibridização, mas vai alterar o formato desse orbital. Como resultado, ele vai se tornar um ferro 3, ou seja, ele se torna menor. E aí ele entra no plano do grupamento M. No momento em que ele entra no plano do grupamento M, uma outra histina, agora ligada na hélice E, vai fazer a ligação coordenada do oxigênio nesse grupamento, no átomo de ferro, especificamente. Então, sem a histina, o átomo de ferro não entraria no plano do grupamento M e sequer conectaria ao átomo de O2, porque, de fato, o O2, acredita-se, o Atkins, né, 2017, acredita que ele se torna pouco reativo ao átomo de oxigênio. E quem, de fato, permite essa ligação é a histina. Então, verifique, a hemoglobina transporta oxigênio, mas não é a hemoglobina toda, é o átomo de ferro, ok. Mas o átomo de ferro, por si só, não transporta o gás oxigênio. Quem transporta é o átomo de ferro, justamente com a histina. E o que acontece é o seguinte, beleza, essa ligação vai ser formada. E como é que ela é quebrada? Ela é quebrada, essa ligação aqui, ela vai ser quebrada através de uma coisa, da ação de uma coisa que a gente chama de afestor alostérico. Alostérico. Que pode ser a acidez no ambiente celular ou a presença de gás oxigênio, de gás carbônico, perdão. E foi descoberto, né, há um tempo atrás, que a atuação de uma outra substância, de um outro composto, que auxilia nessa quebra aqui. Então, no tecido sanguíneo, vai haver a presença desses efestores aqui. Ok, vai haver a presença deles, perfeito. Só que, além deles, vai ter um outro composto que vai auxiliar nessa quebra, que é o
difosfoglicerato. Na verdade, é o 2,3-di, porque tem dois, ó, difosfoglicerato. Aqui é a estrutura. Ou DPG, que é assim que ele é chamado. O 2,3-difosfoglicerato, ele vai atuar diretamente na quebra dessa ligação da hemoglobina A, por exemplo, O2, na hemoglobina, mais o átomo de oxigênio lá no tecido. Então, aqui vai agir a 2,3-DPG. Tá, Jonas, tudo bem. Mas isso aqui acontece no feto? Não, aí é a diferença. Porque a DPG, ela vai se conectar ao sítio presente, aos sítios, né, disponíveis na estina, ou nos fragmentos de estina presentes lá na hemoglobina do adulto. Porque esses fragmentos de estina, eles estão presentes muito mais em cadeias do tipo alfa. E como a gente vai ver, ela não é presente na hemoglobina fetal. Ou seja, no feto não se tem essa cadeia polipeptídica alfa. E qual é a que nós encontramos? Nós encontramos a cadeia gama. Então, a hemoglobina fetal, ou HbF, ela apresenta uma estrutura terciária também, formada por duas beta, e em vez de termos duas alfa, temos duas gama. E essas duas cadeias gama, elas não apresentam uma grande quantidade de estina, desse aminoácido, na composição dela. E como resultado, veja, se não há muita estina, a molécula de oxigênio, ela tem que dar um jeito de fazer com que ele consiga transportar mais oxigênio, porque tem pouca estina aqui, ó. Então, o que é que ele vai ter que fazer? Ele diminui o efeito alostérico, ou seja, ele diminui a produção de 2,3-DPG. Então, se ele diminui, a função disso é quebrar. Então, se diminui essa porção, a célula consegue transportar, ou seja, consegue quebrar menos moléculas de oxigênio, a ligação hemoglobina-oxigênio. Então, a principal diferença está aqui. Então, a hemoglobina fetal, ela tem essas 4 cadeias, ela também apresenta o grupamento M no seu centro, e no centro dela também tem um átomo de ferro. Esse átomo de ferro vai passar pelo mesmo processo descrito anteriormente, só que como a estina ela se dá em menor quantidade nessa hemoglobina fetal, o que acontece? A célula produz pouco, né, ou menos de fosfoglicerato, de maneira que na célula adulta tenha mais expressão dessa célula, enquanto na célula fetal, não. E isso, ou seja, se a ausência de uma célula que quebra, ou que quebra essa ligação à medida que o sangue vai se distribuindo no corpo, no tecido, essa célula consegue carregar mais oxigênio. E é por isso que a hemoglobina fetal consegue transportar mais oxigênio, devido à ausência ou à baixa expressão do difosfoglicerato na célula. Bom, se ela consegue transportar mais oxigênio, então o feto vai receber mais oxigênio em todos os pontos do corpo, em relação ao adulto. E como resultado, a gente tem essa curva de saturação. Ou seja, que para qualquer ponto abaixo da saturação 100%, a hemoglobina fetal ela é superior à hemoglobina adulta. Lembra, a hemoglobina fetal tem cadeias do tipo gama, e a hemoglobina adulta tem cadeias do tipo alfa. Como tem cadeias do tipo gama, tem uma menor quantidade de DPG, que é um efeito alostérico. Que esse aqui tem alfa, tem estina, né? Se tem estina, tem mais DPG. Essa modificação nesse ambiente intracelular, quimicamente distinto dessas duas células, faz com que essas células tenham, né, ambientes intracelulares distintos, esse é fato. Haveria, portanto, necessidade, ou isso influenciaria no citoesqueleto dessas células, né, algum processo de polimerização, já que é quimicamente distinto, faria, portanto, o citoesqueleto apresentar propriedades diferentes de rigidez, o módulo de ion seria diferente, a adesão, a força adesiva dessas células seria diferente pelo fato de apresentarem esse ambiente intracelular quimicamente distinto? Bom, essas são perguntas que devem ser realizadas e respondidas mediante a AFM, só que eu não encontrei essas respostas. Por hora eu não as encontrei. Então, a ideia geral, em resumo, o que a gente tem? A gente tem que o cordão umbilical, de fato, ele tem funções essenciais para o desenvolvimento fetal. E nele, a gente encontra estruturas com características extremamente peculiares, como é o caso desses eritrócitos fetais, que apresentam uma grande expressão de hemoglobina fetal, que apresenta cadeias gama e uma menor afinidade com 2,3-DGP e, consequentemente, uma maior taxa de oxidação do que
saturação de oxidação do que um adulto, devido à sua composição quimicamente distinta. E seria propriedades nanomecânicas distintas também? Bom, eu não encontrei trabalhos acerca disso. No entanto, a gente viu que as células-tronco, mesenquimais e hematopoéticas encontradas na gerais de Wharton já são amplamente utilizadas na medicina regenerativa, né, que busca a aplicabilidade dessas células em recuperação de tecidos, por exemplo, e desenvolvimento de novos tratamentos de alguns tipos de doenças. Então, o nosso objetivo desse trabalho, ou na minha pesquisa, é investigar as propriedades nanomecânicas e ultraestruturais desses eritrócitos encontrados no cordão umbilical, através de parâmetros como a gente já conhece, modo de Young, adesão, rugosidade, deformação, dissipação de energia, tudo isso através da AFM. E justifica-se esse trabalho através dessas propriedades, que são quimicamente distintas e que podem influenciar, sim, nas propriedades nanomecânicas dessas células, dessas estruturas, mostrando assim a relevância desse estudo mediante a AFM. Perspectivas, a gente busca, né, encontrar eritrócitos, propriedades distintas para esses eritrócitos, valores de modo de Young, propriedades viscoelásticas distintas daquelas que são encontradas em adultos. E, possivelmente, né, buscar conhecer as propriedades nanomecânicas de algumas células-tronco mesenquimais, que também são encontradas nesse tecido, e contribuir, né, em parte, para o desenvolvimento dessas pesquisas. Algumas referências às quais eu utilizei, e, por hora, muito obrigado pela atenção de todos.